No tempo em que eu iniciei a minha escola primária, era proibido escrever com a mão esquerda. Hoje sou destro, mas por razões absolutamente artificiais. Eu considero-me, de facto, um esquerdino falhado. Todos lutamos pela igualdade. Todos queremos mostrar a diferença, todos queremos ser diferentes. Mas há certos tópicos em que a igualdade ainda não chegou. Ou se chegou, chegou pouquinho. Continua muito complicado para as pessoas que dependem de adaptações psicológicas e físicas para poderem viver neste mundo. Porque este mundo não está adaptado para todos, mas sim para os que estão em maioria. Não existe uma estimativa exata de quantos esquerdinos existem. Antigamente, ninguém registava dados sobre qual o lado da preferência. Nunca se levantou a questão. Mas a certa altura, os militares precisavam de saber qual a mão que as tropas utilizavam para fazer a abertura nas luvas do dedo do gatilho. Assim ficaram a saber que o número de tropas esquerdinas estava entre 7% a 11%. Muitas vezes, ser canhoto era visto como um hábito desagradável. Uma deficiência, a marca do diabo, a homossexualidade. A religião tinha um grande papel nesta discriminação. Os sacerdotes não podiam ser esquerdinos e estes devem apresentar a hóstia de comunhão com a mão direita e o comunhante deve aceitá-la com a mão direita. E todos os católicos aprenderam que todas as bênçãos devem ser feitas com a mão direita. Como é que a própria Igreja não lhes permitia serem eles próprios? Por consequência, não existindo provas concretas até aos dias de hoje, dizem que os esquerdinos eram perseguidos e queimados. Em muitas culturas, quando aprenderam a ler e escrever, as pessoas eram forçadas a utilizar a mão direita, pois esta era considerada boa e a esquerda má. A própria palavra esquerda, em várias línguas, significa algo fraco, sinistro. Todavia, nem todas as culturas tinham más perspectivas em relação aos nativos do lado esquerdo. Os incas achavam que os esquerdinos tinham capacidades mágicas e que curavam. Através destas discriminações, atualmente são usadas expressões tradicionais relacionadas com o lado esquerdo. Quando se deseja boa sorte a alguém, dizem para entrarem com o pé direito. E sempre que alguém não sabe dançar, diz ter 2 pés esquerdos. Os escoceses dizem de alguém sem sorte que foi batizado por um sacerdote esquerdino. Com estas expressões, os esquerdinos crescem a acreditar que são sinal de má sorte. Em contrapartida, estudos constatam que os esquerdinos são mais numerosos a ter QI acima do normal. Leonardo da Vinci, Barack Obama, Albert Einstein e Bill Gates são exemplos disso. Outras pesquisas referem que os esquerdinos possuem habilidades criativas mais acentuadas, pois o lado direito do cérebro é o lado da criatividade e este controla a mão esquerda. De acordo com uma meta-análise de 144 estudos, cerca de 11% dos esquerdinos são homens e 9% são mulheres. Os esquerdinos são desfavorecidos em alguns desportos por causa das regras de segurança. No entanto, nos desportos em que os adversários competem uns contra os outros diretamente, cara a cara, como as artes marciais e o basquetebol, temos uma vantagem distinta. Simplesmente estamos mais acostumados a enfrentar adversários destros do que os destros estão a enfrentar esquerdinos. Certa vez, John Santrock escreveu: durante séculos, os esquerdinos sofreram discriminação injusta num mundo projetado para destros. A verdade é que muitas ferramentas e procedimentos são projetados para facilitar o uso pelos destros, muitas vezes sem perceberem as dificuldades enfrentadas pelos esquerdinos, desde carros a telemóveis, como tesouras e portas de frigorífico. O mundo moderno está feito para os destros. Porém, desde criança, que nos ensinam a contornar o problema. Se não consegues com a esquerda, faz com a direita. E os materiais e objetos especializados existem maioritariamente online e não em lojas físicas e a preços altos. Este tipo de igualdade fica muito cara. Será que assim os esquerdinos não perdem as suas identidades? Já imaginaram viver num mundo onde tudo funciona ao contrário? Ser esquerdino não é uma escolha,
mas sim um desafio, quando somos forçados a adaptar-nos, sendo minoria.